continuando, tá, gente? Então, nós estávamos vendo sobre a origem do planeta, né? E aí o vídeo acabou, né? Por falta de memória. Então, gente, ó. Essa imagem aqui, tá? Do livro didático, muito legal. Que mostra a Terra por camadas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar daí. Então, a primeira camada, então, seria em termos de tempo, tá? Quando o planeta surgiu, né? Que é, aí no caso, a época que a Terra foi formada, que ela estava em ebulição ainda. Então ela recebia impacto de meteoros e cometas ainda, né? Ela era incandescente ainda do planeta, não tinha vida na Terra ainda, tá? E aí aos poucos o planeta foi se esfriando e uma camada rochosa foi se formando na sua superfície, tá bom? A segunda camada, que é essa que tem um vulcão, do vulcão então. Essa do vulcão, ela seria durante o resfriamento há 4,3 bilhões de anos. A Terra liberou uma grande quantidade de gases e vapor que formaram a atmosfera e os primeiros oceanos. Isso é muito interessante, né? Então os gases acabaram formando a atmosfera e o oceano, os oceanos, tá? A terceira camada, que é essa que aparece aqui mais ou menos, né, nessa altura, tá bom? Ela seria nos oceanos há 3,5 bilhões de anos, ou 3 bilhões e meio de anos, surgiram as primeiras formas de vida, né? Então são os micro-organismos que surgiram nos oceanos, tá? Há 3 bilhões e meio de anos. Tudo bem? E aí eles evoluíram e deram origem a animais mais complexos há 550 milhões de anos. Sempre lembrando, tá, gente, que essa parte do estudo de história, ele dialoga com a ciência, né? Com a matéria ciências que vocês estudam no ensino fundamental do 6º ano, tá? Então é muito interessante, né? Você relacionar história e ciências aí, no caso. O ensino médio seria biologia, né? É muito interessante isso, né? Eu adorava isso quando eu tinha a idade de vocês, né? E é bastante ilustrativo. Então dá para você estudar isso em ciências, biologia no caso, né? Ensino médio e história junto, né? Tá? Ajuda bastante. Então, aí a quarta camada, né? Que seria nessa altura aqui mais ou menos, né? Você teria algumas plantas marinhas adaptaram-se à vida fora da água e se tornaram há 400 milhões de anos as primeiras plantas terrestres, tá bom? E há 350 milhões de anos surgiram os primeiros animais anfíbios. Então lembrando, tá? Que primeiro foi o peixe, né? Você vai pensar os animais aí, a evolução, né? Peixe, anfíbio, que é aquilo que transita, né, entre a água e a superfície. E depois o réptil e depois o mamífero, né? Que somos nós aqui, tá? Também. Ok? Então aí, que seria a quinta camada, aquilo que eu falei para vocês, né? Quinta camada, deixa eu ver aqui, nessa altura aqui, tá? Do meu dedo. A quinta camada seria, por volta de 200 milhões de anos, a Terra foi povoada por grandes répteis chamados dinossauros, tá? Bom, os dinossauros. Ver se dá para ver melhor aqui na imagem aqui, ó. Tá? Tá vendo? Os répteis grandes, os dinossauros. É que a página continua, tá, gente? Então, aí há 70 milhões de anos, a última camada que aparece lá, né? A camada 6. É isso, né? 70 milhões de anos, os primeiros mamíferos que se adaptaram a vários ambientes, entre eles estão os primatas, que somos nós também, tá? Deixa eu passar a página aqui para mostrar para vocês a imagem dos animais, que é mais fácil para vocês identificarem pelas camadas lá que eu falei agora há pouco, né? Ó, então voltando lá, ó. Primeira camada lá, ó, na época que a Terra estava incandescente ainda, né? Segunda camada, na época que começa a surgir os primeiros oceanos, né? Aquela coisa, né? E tudo. A terceira camada, que já tem as primeiras formas de vida, né? Nos oceanos. Depois a quarta camada, as plantas lá, né? Aparecem. Depois a quinta camada, você já vê
os dinossauros, estão vendo lá? E a última camada você vê os mamíferos aí, né? No caso, tem a preguiça gigante, tem o macaquinho, né? Tem o lêmure. Aqui, ó, o lêmure. Ó, se você olhar bem de perto, até debaixo do pterodátilo, tá? Que é o dinossauro. O celular não ajuda muito, né? Fica apagando a tela. Então, ó. Teve o... como se fosse o ancestral do cavalo, né? Você vê pequenininho ali, ó. Você vê também que tá desproporcional o desenho, tá, gente? Não dá pra fazer milagre, né? Você vê também aqui, ó, do lado, um pouco acima do cavalo, você vê o tigre dente de sabre. Tá vendo? Então, ó. O dente de sabre ali. Então é um desenho animado muito legal que trata dessa questão da pré-história, né? Junto com a ciência. A parte da história e a parte da ciência, né? É o desenho animado A Era do Gelo, né? Um desenho relativamente velho já, né? Para vocês que são muito jovens, ele é um desenho velho, mas ele teve várias continuações, né? Então um desenho muito legal, ajuda você a entender esse período, né? É claro que é uma ficção, é um desenho animado, porque o Tigre Dente de Sabre amigo, né? Da preguiça gigante, né? Que é o engraçadinho da turma, por incrível que pareça. Ele, na verdade, ele é gigantesco, né? Ele não é nada bonitinho, nem no desenho, né? Tem o Scratch, né, que é o esquilo dente de sabre, né, que vive correndo atrás de um coquinho lá, né, pré-histórico, bastante legal, né. Tem o Mamute na turma também. Então, assim, assista o desenho, né, quem não assistiu ainda o desenho da Era do Gelo, aí vai lembrar do que eu tô falando. Ali é uma ficção, né, os animais são amiguinhos, né, mas na vida real não é nada disso, sabe que eles eram inimigos, né, disputavam o mesmo território, alguns eram herbívoros, o caso do Mamute, que era um elefante maior do que o nosso atual. E ele era inimigo do tigre dente de sabre, né? Que era um predador, né? Vamos dizer assim. A preguiça gigante não era um predador, mas era um animal gigantesco, até maior que o mamute, né? Por sinal. Mas no desenho animado ele não parece isso, né? Eu fui ver no Museu do Rio, né? A preguiça gigante é uma coisa realmente impressionante. 2 andares, um pé de 2 andares o tamanho, né? Com uma pata que seria mais ou menos esse espaço aqui que eu tô aqui, tá? Gigantesca, uma pata gigantesca, um braço, os 2 meus braços abertos, né? Mais ou menos o tamanho. Seria, né, 2 braçadas assim, o tamanho seria mais ou menos o tamanho da preguiça gigante, né? Uma coisa impressionante, tá? E se o ser humano chegasse perto de um bicho desse, porque na época que o ser humano surgiu, né, ele convive com esses animais, não com o dinossauro, é sempre bom lembrar, o ser humano não conviveu com o dinossauro. Quando o dinossauro desapareceu, né, ou talvez através do meteoro, ou através da extinção mesmo, através de doenças, né? A falta de alimento, né? Tem várias assim, opções, né? Estudos que falam a respeito do sumiço dos dinossauros, né? Enfim, independente disso. Quando o ser humano surgiu, os mamíferos surgiram, não tinha mais dinossauro, né? Tá bom? E principalmente o ser humano, né? Que é um dos últimos, né? O ser humano, a gente, mesmo os hominídeos talvez, né? Mas o humano mesmo, que nem nós aqui, não tinha mais, né? Então os desenhos animados, tipo os Flintstones, né? Que é um desenho animado antigo, ele trabalha essa ideia do homem vivendo com dinossauros. Os Herculoides também, que é um outro, né? Desenho animado antigo da Hanna-Barbera. Então, não teve possibilidade, até mesmo porque se tivéssemos convivido com os dinossauros, né? Tem várias ficções do tipo Parque dos Dinossauros, né? As várias versões que tem, que mostram que o ser humano ia virar uma presa fácil, né, para os dinossauros, porque nós somos pequenos comparados com os dinossauros, né? A nossa única chance seria usando a tecnologia. Mas você vai pensar que na época da pré-história o ser humano tinha o quê? Tinha pedra, tinha pau, tinha muito precário, né, o equipamento que o ser humano tinha para poder enfrentar um dinossauro ou vários dinossauros, né, ao mesmo tempo, tá bom? Então não dava, né? Seria uma coisa realmente uma caça a um bichinho pequenininho que seria o ser humano perto do dinossauro, tá bom? Mas o ser humano conviveu com mamute, conviveu com um tigre dente de sabre, provavelmente morreram muitos seres humanos lutando contra esses animais grandes, né? Quando ele ia enfrentar um mamute para derrubar e tirar e matar, né? Porque o ser humano comia carne do mamute, da preguiça gigante, certamente ele tomava uma patada de um animal desse. E se tivesse sozinho, seria esmagado, né? Não tem o que falar, né? O ser humano é fraco em relação até aos animais selvagens de hoje em dia. Imagina um mamute, uma preguiça gigante, como eu falei, né? Com patas gigantescas, né? Então esmagava o ser humano que nem uma barata, né? Mais ou menos isso, tá? A única chance do ser humano era se reunindo em grupo e atacando em grupo, né? Para poder derrubar um mamute, a preguiça gigante,
O tigre dente de sabre, eu acredito que isso é muito difícil caçar um tigre dente de sabre, né? Porque ele era um tigre maior do que um tigre atual, né? Que já é um animal muito ágil e forte. E não compensaria você matar um animal desse para poder caçar, né? Seria muito perigoso. Então, provavelmente, o ser humano ia nos animais herbívoros, né? Que tinham muito mais carne. O risco valia a pena, né? Mas vai saber se esse ser humano não caçou, né, também um tigre dente de sabre. Mas deveria dar muito trabalho mesmo, tá? A gente sabe que esses animais não existem mais hoje em dia, mas existiram em algum tempo, né? Distante da nossa era. Tem um filme também chamado 10.000 a.C. É uma boa dica de um filme para vocês assistirem, né? Que mostra os mamutes, os tigres dente de sabre ainda. É uma ficção, mas mostra algo real, né? Que o ser humano conviveu realmente com o dente de sabre, com o mamute, tá? Na época que o ser humano surgiu. Nós aqui, né? O Homo sapiens sapiens, né? Que seria o último espécime, né? Seria humano propriamente dito, né? E não um hominídeo, tá bom? Então conviveu sim. Tigre dente de sabre, mamute, preguiça gigante, que nem na Era do Gelo. Então outro filme muito legal, né? Que é A Guerra do Fogo, tá, gente? Também uma outra dica de filme para vocês assistirem. Ele já é um pouco mais adulto, assistam com o pai de vocês ou com a mãe de vocês, né? Porque talvez tenha censura, um filme antigo, que trata da disputa pelo fogo, né? Propriamente dito, ele tem uma pitada de humor, tá? Eu adoro esse filme, muito legal, né? Muito divertido, mas eu sou adulto, né? Obviamente, né? E mostra a briga dos vários tipos de hominídeos pelo fogo, porque eles sabiam que o fogo existia, mas no início eles não sabiam como fazer o fogo, né? Então eles iam lá pegar um galho de árvore, cair um raio, né? E ia lá pegar aquele galho de árvore, aquilo ali é um tesouro, porque você ia usar aquele fogo para poder assar os alimentos, né? Afugentar outros animais, e afugentar inclusive outras tribos de hominídeos, né? E até o ser humano quando surge, mas o ser humano ele já tinha essa capacidade, né? Ele já tinha aprendido com os outros, né? Então ele já sabia fazer o fogo batendo pedra com pedra, né? E nem na imagem do vídeo anterior que eu mostrei para vocês, né? Então ele tinha essa vantagem. Os outros não. Então eles iam na natureza, pegavam lá onde caiu o raio e ficava com aquele galho de árvore até o fogo apagar, como se fosse um tesouro. Então o filme Guerra do Fogo é uma dica de um bom filme que trata sobre essa época aí da pré-história, de uma forma humorística, digamos assim, tá? Assistam e depois vocês me dizem o que vocês acharam, tá bom? Os meus alunos lá do Pioruzi, ok? Então, ó, Guerra do Fogo, algumas dicas de filmes, tá? Era do Gelo, que é uma animação, tá bom? As várias versões que tem da Era do Gelo, tá? São algumas versões aí de filmes muito legais para você assistir. E o 10.000 a.C., que foi um dos que eu falei também para vocês, tá? Tá bom? O 10.000 a.C. e o primeiro que eu falei, que é a Guerra do Fogo, provavelmente tem censura. Então assistam com o pai de vocês, com o objetivo, obviamente, que é pedagógico, tá, gente? Tá bom? A ideia aqui são filmes que não passaram agora, né? Tem mais de 5 anos que passaram. Então vocês assistam com o intuito de aprender, né? Não só de se divertir, porque o filme é bom, são 3 filmes bons, mas a questão também do aprendizado, tá bom? Então, para os meus alunos do Pioruzi, eu deixo isso como tarefa, tá? A próxima semana, vocês assistam o filme e aí depois vocês me dizem, né? O que vocês acharam? Vamos escrever um comentáriozinho, né? Na próxima semana eu vou passar a atividade direitinho, com a montagem, né? Do que eu tô pedindo aqui, de assistir os filmes, né? A Era do Gelo, a Guerra do Fogo e o 10.000 a.C., tá bom? Tá? Vocês assistam na internet, tem, ok? Tá? Nem que seja um trechinho, para vocês poderem entender o que eu tô tratando aí. A intenção principal é que vocês aprendam de outras formas, né? Não só com o que o professor fala, né? Tá bom? Porque é muito mais divertido através de filme, através de uma animação, tá? Esse aprendizado de vocês. Tudo bem? Muito do que eu aprendi foi isso, assistindo filmes, lendo livros, né, a respeito disso, assistindo desenho animado lá da Hanna-Barbera, como eu falei para vocês. E aí eu fui atrás, né, eu comecei a me interessar. Eu adorava a matéria de ciências, né, até mais que a história, né, quando eu tinha 11, 12 anos, né, e depois eu fui me digamos assim, melhorando, né, até o dia que eu resolvi ser professor, né, aí já são outros 500, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqueles que me acompanham no meu canal, dá um joinha, compartilha o vídeo, dá uma força pro professor, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E qualquer dúvida aos meus alunos da Escola Pioruzi, manda lá no grupo, né? Manda um comentário, tá bom? Eu estou
a dispor de vocês, tá bom? Então até a próxima, se Deus quiser, e se cuidem.